Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. O sol vai nascendo na nova temporada e o Futebol Clube do Porto já conquistou um troféu. Em Coimbra, os Dragões superaram o Torriense e venceram a Supertaça pela 25ª vez, fazendo prevalecer uma imagem de continuidade que separa a equipa de Farioli dos rivais. O Benfica também já entrou em competição, ainda mergulhado num caldo de dúvidas, enquanto o Sporting dá seguimento a uma aparentemente suave mudança de ciclo. São tendências que vão continuar a ser testadas na primeira jornada do campeonato, que arranca este fim de semana. O meu nome é Francisco Martins e antes de apresentar a minha companhia, aproveito para saudar o Rui Malheiro, um dos nossos habituais comentadores, que não se encontra connosco neste episódio por estar a recuperar a forma após um problema de saúde. Em nome de toda a equipa da Tribuna Expresso, aqui fica um grande abraço para o Rui, que esperemos que recupere o mais rapidamente possível. Desta vez, o nosso painel é, como habitualmente, composto pelo Tomás da Cunha. Viva, Tomás! Olá, Francisco, Pedro, dou já aqui esta deixa e, obviamente, um grande abraço ao Rui Malheiro e que volte rapidamente para estar connosco. E temos também o jornalista da Tribuna Expresso, o Pedro Barata. Como estás, Pedro? Olá, Francisco, Tomás e, obviamente, dou também, envio um grande abraço ao Rui. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Depois de feita esta saudação ao nosso Rui Malheiro, começamos por falar da Supertaça. Estamos num momento da época em que procuramos identificar os retoques nas dinâmicas das equipas. A verdade é que este Futebol Clube do Porto parece ter construído uma ponte para transportar a matriz de jogo de uma época para a outra. Mais do que apresentar novidades, Tomás da Cunha, frente ao Torriense, Farioli deu uma prova da firmeza das suas convicções. Foi isso, claramente, até pela forma como o jogo evoluiu, percebemos bem as bases do Porto da última temporada e dá para comparar até com o que o Sporting fez anteriormente. A prioridade esportiva neste mercado passou por segurar as principais figuras, não deixar que a equipa se despedace em relação ao sucesso da última temporada, porque este Porto não deixa de ser um produto recente. É uma equipa que foi construída na época passada com um novo treinador acabado de chegar, não tem muito tempo de clube e que, portanto, quer alimentar essa continuidade para a nova temporada. Também parece claro que o Porto depende muito da consciência defensiva, da imposição dos pilares defensivos e temos ainda algumas dúvidas em relação a Diogo Costa. Será talvez a grande novela ou não, mas pelo menos vendo de fora parece que há alguma dúvida em relação à continuidade de Diogo Costa, mas depois o nível dos centrais, Kivior e Bednarek, já com o Neuen Pérez a voltar como opção, também o papel dos laterais, sobretudo do lado direito. À esquerda também pode haver alguma novidade, o Francisco Moura estará para sair, segundo algumas notícias, por isso o Porto pode ir ao mercado, mas do meio campo para a frente é que veio os grandes problemas, porque coletivamente o Porto tem bases muito definidas, no 4-3-3 posicional de Farioli, os médios a romper de forma muito destemida, principalmente o Froholt, e aliás já conseguiu marcar o primeiro gol da temporada, e essa evolução tem vindo a acontecer desde janeiro, principalmente, um médio com mais chegada para finalizar o jogo desde a esquerda, foi assim que o Porto marcou o golo. Mas do meio campo para a frente chegou o Wang In-beom para dar alguma criatividade ao meio campo, alguma variedade nos movimentos, para já como interior esquerdo. Isso também levanta o ponto em relação a Rodrigo Mora. É verdade que o Wang In-beom pode jogar em várias posições do meio campo, mas o espaço de Rodrigo Mora, que já não foi abundante na época passada, embora tenha tido obviamente oportunidades na lógica de rotação, mas nunca foi uma primeira opção e agora pode ficar ainda um bocadinho mais para trás. Vamos ver o que vai acontecer em relação a um dos principais talentos do plantel, mas a principal nota está mesmo nas alas. Parece faltar pelo menos um grande extremo ao Futebol Clube do Porto, idealmente para jogar da direita para dentro, parece-me, um bocadinho um Piatkowski que possa fazer aquele papel, mas do lado direito, e o André Silva, que tem coisas muito boas, não só pela identificação com o clube, mas também porque é claramente um upgrade em termos de ligação com os médios, baixa bem, procura o espaço, tem condições técnicas interessantes para tabelar e para até rodar para o jogo, mas depois em termos de finalização, ou seja, regularidade goleadora, não sabemos ao certo o que é que pode dar. E por isso, o Porto tem aqui um caso muito difícil, porque Samu vai voltar. Não sabemos exatamente se é em novembro, se é em dezembro, mas vai voltar.
e não deixa de ser um dos principais nomes do plantel, até em termos de valorização para o exterior. E nesse sentido é uma gestão muito complicada, porque o Porto não pode contratar um grande avançado, mas tem de contratar um avançado que dê algumas garantias. E isto é sem dúvida uma gestão muito difícil. Acima de tudo, parece que o Porto no próximo mês tem algumas coisas para resolver, portanto dentro desta continuidade não me parece que haja aqui a porta fechada a entradas, principalmente porque no modelo tão rígido, e aqui podemos aplicar a palavra rígido para o bem e para o mal, mas no sentido de imprevisibilidade e talento diferenciador, o Porto parece precisar de dois, três reforços que possam acrescentar. André Silva, que vem rivalizar com Denis Gudo, mais propriamente concorrer com Samu. A determinado momento da época passada, pela forma tão clara como jogava, chegámos a pensar que o Futebol Clube do Porto ia ter que se reinventar. A verdade é que os Dragões conseguiram vencer um campeonato sem que a previsibilidade fosse um entrave. Pedro Barata seguirá o Futebol Clube do Porto o mesmo caminho que de fidelidade aos princípios fundamentais que foram tão importantes na época passada? Sim, tu já disseste na introdução que é a grande diferença do Futebol Clube do Porto para os dois principais rivais, e a verdade é que vimos de um ano em que o Porto, aliás, vimos de 2 verões em que o Porto andou ali em constante revolução, e certamente que André Vilas-Boas abraça até com algum agrado esta ideia de continuidade. O mercado traz sempre ainda algumas indefinições. Creio que estão muito bem identificadas as posições a reforçar, como o Tomás disse, lado esquerdo da defesa, ponta de lança, mas como se viu na Supertaça, aliás, a Supertaça foi um jogo entre duas equipas na continuidade tática, a nível de nomes próprios e até emocional da época passada. O Porto assente nesta ideia de marcar e de gerir e de alguma consistência, e o Torrense também com uma base muito clara e muito definida da época passada. Portanto, para o Porto ter entrado a vencer para consolidar essa ideia que vem de trás foi importante. Sendo que há aqui um lesado que já vinha da primeira época de Farioli, e aqui o Tomás fez referência, que é Rodrigo Mora, que a verdade é que na primeira metade da época passada, com a Liga Europa, teve um espaço importante na grande gestão de Farioli. Este ano, sem Liga Europa, com a chegada de mais gente importante para o meio campo, começa a ser aqui um puzzle muito, muito complicado de resolver, e mesmo a nível de valorização de um ativo muito importante para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver se até final de agosto não é um dossiê para o qual também terá que se olhar com importância, porque aquela dupla gestão de Liga Europa que houve o ano passado, a Liga dos Campeões, com este formato dá alguma margem para isso. Vimos o Sporting a fazê-lo o ano passado, mas dá claramente menos margem do que a segunda competição da UEFA. A verdade é que Tomás da Cunha esta época tem o tal fator adicional, que é a Liga dos Campeões, não é propriamente a Liga Europa. Na época passada, como o Pedro ia referindo, Farioli fez uma gestão quase matemática do plantel. Parece que existe margem para, no contexto da Liga dos Campeões, manter esta política? Seguramente Farioli, em termos de gestão, vai ser muito idêntico ao que fez na época passada, ou seja, quase ter 2 11, não literalmente, mas rodar 6, 7 jogadores por vezes entre o jogo europeu e o jogo de campeonato, mas a prioridade da época passada era claramente a Liga. Agora, também será a Liga, mas obviamente não dá para jogar a Liga dos Campeões contra o Real Madrid, ou o Barcelona, ou o City, e apresentar um 11 secundário, porque aí o Porto arrisca-se a ter maus resultados e a sofrer bastante. E isso obviamente não pode acontecer, porque a Liga dos Campeões é uma plataforma de valorização desportiva, financeira, e a todos os níveis é um regresso importante para o Porto à principal competição. Portanto, parece faltar de facto não só algum nível individual nas posições de ataque, isso é claríssimo. O Borja Sainz entrou para a direita, percebe-se a importância que Farioli lhe deu no arranque da época passada, porque estava a construir um coletivo. O Borja Sainz é um trabalhador nato, é um jogador incansável a todos os níveis, movimentos sem bola, ajuda defensiva, é um jogador muito abnegado. O William Gomes tem uns momentos-chave, mas também tem muitos momentos em que parece que se deixa levar pelo lado emocional e pelo esforço para se mostrar em termos individuais. Foi um golo fácil que o abalou claramente. Sim, mas do William Gomes nós estamos à espera ou daquele golo que ninguém marca, entre aspas, ou então de muitos erros acumulados ao longo do jogo. Esse falhanço é grosseiro, mas acima de tudo parece que o Porto precisa mesmo desse salto individual no ataque para ter mais capacidade de resolver jogos que o coletivo não consiga resolver.
E em termos de gestão, numa segunda parte, lançar Dennis Gould, lançar Borja Sainz, percebe-se que acaba por boicotar um bocadinho o plano inicial de Farioli e a ambição de ter uma equipa mais capaz individualmente. Agora, acho que o Porto está alerta para isso. André Vilas-Boas, Farioli quererão claramente melhorar o nível do plantel e parece-me que o Porto, jogando Champions, sendo o campeão nacional, talvez fazendo 1, 2 grandes vendas, não sabemos. Mas até o Rodrigo Moura pode entrar nessa lógica. Se calhar pode ser vendido e aí o Porto já terá outra capacidade de reforçar o ataque. Não sei, mas acima de tudo o Porto vai manter-se como uma equipa altamente fiável. Repare-se nesta final contra o Torriense, é verdade, estamos a falar de um adversário de segunda liga, mas que não deve muito às principais equipas de meio da tabela, também, meio da tabela da primeira liga. Portanto, nesse sentido há aqui alguma comparação possível. E a verdade é que o Porto sofre ali um bocadinho no início, o Torriense entra melhor no jogo, depois o Porto toma conta e a partir daí lembro-me apenas de um lance perigoso em que o Froholt perde a bola no meio campo. Portanto, nem sequer é um lance que o Porto permite ao adversário, é um lance em que Froholt perde a bola e depois acaba por originar um lance perigoso que o Alan Varela atrapalha dentro da área, porque aí podia ter estado o empate. Mas é uma equipa que se defende com bola, muitas vezes, quando não consegue fazê-lo, acaba por baixar e não permite grandes oportunidades ao adversário por imposição física, porque tem o encaixe do médio na linha defensiva, e isto parece que não vai mudar. Desde logo, se o Porto voltar a ter registros defensivos idênticos aos da época passada, vai voltar a ter um nível pontual muito difícil de alcançar, mas para conjugar a Liga dos Campeões e campeonato, parece claro que falta pelo menos um grande extremo, eu diria. E faltam golos fáceis ao Porto, não é uma equipa que chega ao golo, tem o grande atalho das bolas paradas, mas tirando isso não há grandes desbloqueadores individualmente. E por vezes nos jogos também ganhar alguma folga, e este jogo da Supertaça foi um bom exemplo disso. A prioridade do Futebol Clube do Porto desde a chegada de Farioli nunca foi propriamente a estética, por isso, Pedro, parece-te que nesta lógica de continuidade e de manutenção das principais armas em termos de dinâmicas, o Futebol Clube do Porto parte à frente na corrida ao título. Sim, a equipa, como já falámos, com bases mais claras, que não navega tanto à vista, e é também essa vantagem de ter um treinador como o Farioli, que podemos gostar mais ou menos, discutir este ou aquele ponto, mas sabe-se para onde vai, com quem é que vai, e até mesmo a nível de recrutamento isso facilita também nessa perspectiva, particularmente sobre a questão do lateral esquerdo. Eu tenho muitas dúvidas que o Futebol Clube do Porto esteja satisfeito com a situação atual. Parece mais que André Vilas-Boas está aqui a jogar com os timings de mercado para conseguir, no fim de mercado, garantir alguém que eleve o nível, até olhando ao que aconteceu na parte final do mercado passado. Se nos recordarmos, Kivior, que foi um reforço que elevou muito o nível do centro da defesa do Porto, chega naquela fase final de agosto como uma oportunidade de mercado, na altura vindo do Arsenal, e parece-me que é um pouco isso que o presidente do Futebol Clube do Porto, é um pouco nesse campo que o presidente do Futebol Clube do Porto está a jogar, porque é muito, muito evidente que é preciso este salto de qualidade. As finanças do clube não serão as melhores e também por aí algumas saídas tentarão aqui compor as coisas, mas é muito, muito evidente que de Kivior ou de Gabri Veiga para Zaidu ou para o próprio André Silva há uma quebra muito grande de qualidade a nível de titulares. Em relação ao Rodrigo Moura, por mais difícil que seja para muitos adeptos do Porto ver partir um jogador com o talento e com o carisma, porque é um jogador de facto muito, muito simpático em termos de figura, a verdade é que o Rodrigo Moura foi a figura do Porto com Anselmi naquela altura caótica, portanto já percebemos que pode marcar diferenças e que pode ser um jogador que acrescenta ofensivamente, sobretudo, mas também já vimos que dificilmente vai mostrar a melhor versão neste modelo de Farioli, e portanto é neste intermédio que se calhar para o Porto, não digo que queira livrar-se do Rodrigo Moura, mas tendo em conta que dificilmente vamos ver o Rodrigo Moura em modo rebelde, a pegar na bola, a fintar 2, 3, 4 e a partir para a baliza e a marcar grandes golos, tendo em conta o encaixe no modelo de Farioli, porventura é melhor para o Porto aproveitar para libertar o jogador, para somar uma verba financeira que será sempre interessante,
e a partir daí aproximar mais o plantel à imagem de Farioli. Agora, por outro lado, se calhar também faltam estes jogadores que desencaixem um bocadinho a monotonia e que quebrem essa rigidez do modelo, mas parece-me que a última época mostrou que dificilmente vamos ver aquele Rodrigo Mora que vimos há 2 épocas com Anselmi. Aí sim o jogador tinha mais condições para se expressar. Não vejo que isso possa acontecer de uma forma continuada. Claro que pode ter um ou outro bom momento ficando no plantel, mas é difícil imaginar que seja a figura da equipa desde logo. E mesmo na época passada, mal chega Seco Fofana, passa logo à frente de Rodrigo Mora, mesmo como arma do banco. Não é o estilo Farioli, não há outra forma de o dizer. Exatamente, diga-se que não há nada propriamente a apontar à mentalidade competitiva do Acho que não é mesmo por aí, é uma questão de natureza. Prioridade, é a forma como Farioli vê o modelo, vê o encaixe na equipa do Porto, e Rodrigo Mora não é nada disso. Não há grande explicação para além desta. Do outro lado, Tomás da Cunha, o Torrense é uma equipa que não será irrelevante ao longo da temporada. Nota-se que a equipa montou um plantel, aliás, profundo e com soluções, mas será isso suficiente para fazer frente a este paradoxo de ser um clube da segunda Liga que vai marcar presença na Liga Europa, com tudo o que isso implica, uma experiência competitiva para lidar com um calendário apertado, viagens e equilíbrio entre opções táticas e também a gestão física? Acima de tudo, estou a apreciar muito a mentalidade do Torriense, ou de Luís Tralhão, que depois é transposta para o relevado pela equipa do Torriense. É que na final da taça não entrou para defender o 0-0, para tentar levar o jogo para o prolongamento ou para os penaltis, e aqui também não. O Torriense foi melhor do que o Porto nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, a jogar a todo o campo, tendo a bola, bons médios. O Léo Azevedo vi que poderia sair, vamos ver se confirma ou não, mas era um dos bons jogadores deste plantel do Torriense. E a ideia de Luís Tralhão foi precisamente a de usar uma equipa mais próxima à da época passada, mesmo que a equipa do Torrense tenha muitos reforços neste plantel. E houve alguns que foram titulares, o Iatá, por exemplo, que até teve a missão de marcar o Pablo Rosário defensivamente, um médio de escola alemã, formado no Leipzig. Portanto, vamos ver o que é que o Torrense poderá fazer com estes jogadores que acabam de chegar. Mas da época passada, as condições de jogo não mudam muito. É uma equipa que aposta muito no lado esquerdo, com as acelerações do Dani Jean e o timing para esperar pela subida do Ravi Vázquez, que tecnicamente, quer em zonas baixas, quer em zonas de cruzamento, é uma grande mais-valia. Estou curioso para ver se vai ficar. Também. Bola parada também, estou curioso para ver se vai ficar. Acho que o fator Liga Europa aqui pode pesar. O Luís Quintero também é um extremo muito habilidoso, por vezes agarra-se em demasia, mas é um jogador com elevado valor técnico. Portanto, este plantel do Torriense, como dizia há pouco, tem uma boa mescla entre experiência e juventude. Talvez pudesse ser uma melhor opção para o centro do ataque. Tem pontas de lança combativos, mas talvez faltasse outro nível técnico para ligar com a equipa em determinados momentos. Mas acho que o Torrense pode dar uma boa imagem. Com isto não estou a colocar a fasquia muito alta, mas na Liga Europa talvez possa até somar alguns pontos, tendo alguma felicidade no sorteio. Isso também é importante. Mas pode ser prejudicado por jogar a Liga Europa em termos de campeonato. Não sei se o Torriense vai conseguir lidar com essas duas frentes, mas pelo menos estamos certos de que há aqui ambição, há aqui uma mentalidade positiva e para olhar mais para os fatores que acrescentam do que para o lado do calendário. Portanto, o Torriense até pode não subir eventualmente nesta temporada, porque é até janeiro, são 8 jogos, é muito tempo da temporada, mas seguramente vai valorizar-se ao ponto de se calhar vender 3, 4 jogadores por valores muito interessantes e depois construir um plantel que aí sim permita chegar à Primeira Liga. Acho que dificilmente não veremos o Torriense no espaço de 2, 3 anos na Primeira Liga, mas vamos ver. Quem se encontra numa posição bastante diferente do Futebol Clube do Porto é o Benfica. Depois da indefinição no comando técnico, dos tardios ataques ao mercado, marcados por abordagens falhadas e da participação no Mundial de um lote relevante de jogadores, os encarnados desesperavam por uma pré-época mais longa. Cedo, a equipa de Marco Silva teve que entrar em competição para participar na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, onde eliminou St. Gallen, mas não sem passar por uma desagradável derrota na Suíça. Pedro Barata, é quase inevitável que o Benfica evolua. A questão é se vai a tempo de chegar a um patamar alto o suficiente. A tempo vai, mas é inevitável pensar que uma vez mais o Benfica atrasou-se para esta temporada. Se nas 2 últimas épocas atrasou-se porque entrou nas temporadas com treinadores altamente fragilizados e que acabaram despedidos, Roger Schmidt ainda no final de agosto e Bruno Lage em setembro. Este ano aconteceu também um atraso na preparação por toda aquela novela de Mourinho e do Real Madrid, que levou já bem para junho dentro a contratação de Marco Silva e depois o terremoto
Torriense obrigou o Benfica a iniciar a época bem cedo e, portanto, entre a chegada de Marco Silva e o começo da Liga Europa, passaram basicamente 5 semanas, isso a juntar a um certo hábito que esta direção do Benfica tem em arrastar dossiês. Vimos o caso Otamendi, como o caso de Di Maria o ano passado, a indefinição em relação a vários jogadores, Luka Bacchio, por exemplo, se fica, se não fica, Sheldrup, um Benfica que entrou nesta época ainda brutalmente indefinido. Nós não sabemos que reforços entrarão, que jogadores ficam, quem não fica, e o paradigma disto é o caso António Silva, que começa a titular, começa a capitão, faz 2 jogos, sabendo-se já que sai. Portanto, é tudo muito provisório ainda no Benfica. Claro que a segunda mão contra o St. Gallen trouxe algumas notas de destaque, algumas notas positivas, particularmente coisas que já sabíamos do passado recente, como a qualidade de Pavlidis, mas é um Benfica brutalmente indefinido. Por exemplo, no meio campo, tenho muita dificuldade em ver uma equipa verdadeiramente candidata a ganhar o campeonato em Portugal com aquele meio campo, e portanto vamos ver quem é que sai, quem é que entra. Creio que se daqui a um mês estivermos aqui a falar e do 11 que atuou contra o St. Gallen tivemos 3-4 jogadores diferentes, acho que não causaria muito espanto. Agora, a grande certeza competitiva que o Benfica tem é o seu treinador, que nos últimos anos se habituou a um contexto muito exigente, a um contexto com algumas carências também a nível financeiro, porque no Lago dos Tubarões, que é a Premier League, o Fulham estava longe de ser a equipa mais endinheirada, e Marco Silva habituou-se a construir um trabalho em continuidade. É isso a que o Benfica tem que se agarrar, vendo ainda o que é que o mercado trará, porque é um Benfica que entra na época com muitas indefinições. As indefinições que parece que só vão terminar quando o mercado fechar, porque parece que ninguém está a salvo. António Silva rumou à Inglaterra e as saídas podem não ter terminado. É sempre difícil perder jogadores, mas para um treinador acabar de chegar, que quer estabelecer uma identidade, Tomás da Cunha, a situação é ainda mais complexa. Sim, ao dia de hoje, estamos a gravar no início de agosto, portanto muita coisa vai acontecer até ao fecho do mercado, mas ao dia de hoje eu diria que o Benfica só será um sério candidato ao título se Sheldrup ficar. Porque se Sheldrup sair, é verdade, depois virá um substituto, mas é muito difícil imaginar que o Benfica consiga estar ao nível de Porto e Sporting nessa corrida. Claro que Marco Silva pode espremer ao máximo o plantel, mas se nós olharmos para o 11 do Benfica, em algumas posições vemos uma diferença bem vincada para a qualidade individual, sobretudo de alguns jogadores do Porto e do Sporting. O Pedro falou do meio campo. E no Benfica há dúvida Sudakov, para já pelo menos parece ter a confiança de Marco Silva, mas vamos ver até que ponto pode elevar o seu jogo, porque a última época foi muito marcada pela irregularidade, nem sempre pela aposta convicta de José Mourinho, mas Sheldrup terminou muito bem, e eu acho que se Sheldrup ficar vai ser claramente uma das figuras do campeonato. Pavlidis também dá garantias nesse sentido. Agora depois há à volta destes pilares que o Benfica pode ter muitas dúvidas em relação a certas apostas. Duran, por exemplo, se Duran estiver bem, vai marcar muitos golos, vai fazer a diferença, mas não temos a certeza. A mesma coisa em relação, por exemplo, a um Langley, tecnicamente uma grande mais-valia, vai ver-se livre de lesões, não vai. Quem é que vai ser o parceiro, ou não o parceiro, mas o terceiro elemento desta defesa para rodar com Tomás Araújo e com o Langley, que são dois centrais muito marcados por problemas físicos. Portanto, exatamente. Esse terceiro vai ser muitas vezes um primeiro. Exatamente. Um primeiro ou um segundo, como queiram. Depois nas laterais parece-me que o Benfica está bem servido à direita, não tão bem do lado esquerdo. O Dal, quanto a mim, é um dos elos mais fracos do 11 titular do Benfica, mas não sei se há grandes possibilidades de ir ao mercado nesse sentido. Mas acima de tudo, o Benfica tem uma grande vantagem, comparando-se consigo mesmo. É que o Benfica nos últimos anos, com o Bruno Lage, com o José Mourinho, além da fragilidade que o Pedro abordava, nunca teve desde o dia 1, desde o primeiro dia da pré-época, uma ideia clara de jogo, um sistema no qual assentava o crescimento. E com Marco Silva, como aconteceu com Roger Schmidt, isso existe desde o dia 1. Não vai resolver por si, o sistema não vai ganhar campeonatos por si, mas é uma grande vantagem para assimilar algumas rotinas, para dar conforto a certos jogadores. Vejo, por exemplo, uma parceria potencial entre Sheldrup e Sudakov que pode ser interessante, mas para isso era preciso, se calhar, também um lateral de outra qualidade no lado esquerdo, que não é Dal.
mas a grande ideia de Marco Silva é ter Pavlidis como um jogador de ligação e dois extremos que possam ser vertiginosos e criar em profundidade e num contra um. Rafa, para já, vai dando garantias, é verdade, numa fase muito inicial da temporada. Kaminski, eu diria que é um suplente útil em determinados contextos, não tem grande estatuto titular, ou não tem grande futebol titular, melhor dizendo. Depois, no meio destas dúvidas, vamos ver o que é que o Benfica vai perder, se é que vai perder muita coisa para lá de Sheldrup. Sheldrup é o grande nome que pode sair do mercado, mas Pavlidis também não sei se já estará fechado. Sabemos que é prioritário para Marco Silva, mas não sabemos se já está com a porta definitivamente fechada. E depois há algumas dúvidas em relação à gestão do meio-campo, ou à construção até do meio-campo, porque o Benfica desde logo tem 3 jogadores que podem ser o interior direito: Richard Rios, Barreiro e Auschwitz. Pode obviamente jogar com Auschwitz a 6, ou pode jogar até interior esquerdo quando Sudakov não estiver, mas há se calhar muitos médios idênticos ou que pisam espaços semelhantes e falta, por exemplo, um grande 6. Há alguma esperança de que o Manu Silva possa ganhar espaço e crescer com o Marco Silva, mas para já não diria que é uma grande certeza no meio campo do Benfica, e portanto se nós corrermos o 11 titular, ou até alguns jogadores que não são declaradamente titulares, vemos muitas dúvidas, muitas incógnitas, muitos jogadores que têm de crescer forçosamente, mas que não dão as garantias que Porto e Sporting têm neste momento. Portanto, trabalho difícil para Marco Silva, mas acho que essa clareza de pensamento é um grande ponto a favor do Benfica nesta altura. Pedro, abre-te a porta para falares dos reforços do Benfica, partindo de Langley, que se calhar, olhando para aquilo que foi a construção do plantel do Futebol Clube do Porto na temporada passada, começando ali por Bednarek, para criar um líder, uma base muito sólida a partir da defesa e para marcar o tom da equipa, o Benfica pode, de certo modo, ter imaginado isso com Langley. Parece-te uma comparação razoável? Não, são jogadores muito, muito diferentes fisicamente, em nível de liderança. Langley vem, de facto, suprir uma grande carência que o Benfica tinha, que era um central canhoto, que nos últimos anos era evidente que o Benfica necessitava, mas é um jogador que fisicamente não é tão robusto como Bednarek, que não é um líder como o polaco, que não dá de todo a garantia de fazer 45 ou 50 jogos sempre titular, e como já dissemos, quando o outro central é Tomás Araújo, que constantemente também anda aqui com problemas, ter 2 centrais assim é de facto um risco. O Kaminski, enfim, eu aceitaria que fosse contratado como uma oportunidade de negócio, como um elemento de plantel, e mesmo assim já seria legítimo colocar algumas dúvidas. Tendo em conta o que custou, essas dúvidas tornam-se quase uma dificuldade de explicar esta contratação, e creio que há debilidades até técnicas muito, muito evidentes no polaco. O John Duran é um tipo de reforço que por vezes nos fomos habituando o Benfica a ter uma oportunidade de mercado de um jogador que recentemente tinha uma valorização grande, que vai para ligas periféricas, que perde alguma cotação e que surge no radar do Benfica, mas é uma aposta de risco, não só, enfim, pelo um certo perfil de comportamento que sabemos dele, mas mesmo centrando-nos em questões futebolísticas. O melhor Duran que nós vimos no Aston Villa era um jogador com pouca relação com o jogo. Era um jogador que aparecia até muito... Bombardeiro. Exatamente, que aparecia até muitas vezes como suplente em contexto de Liga dos Campeões, pegava na bola e rematava. E é um encaixe complexo vê-lo a titular durante muito tempo, a ter que relacionar-se com a equipa. É algo certamente um perfil para Marco Silva, até pela forma como o treinador usa o ponta de lança. Exatamente. Será certamente um perfil para Marco Silva trabalhar, mas é um jogador que custará horas de treino ao técnico do Benfica. Sobre o meio campo, e pegando no que o Tomás disse, é verdade que há perfis semelhantes, mas custa-me ver este Benfica sem Aursnes como um jogador absolutamente fundamental a nível de pensamento e de até algum ponto de estabilidade no meio campo, sendo que acho que ficou evidente na Suíça que uma dupla Enzo-Manu Silva é inviável futebolisticamente. Ao dia de hoje não sei se Marco Silva até não estaria tentado a usar Auschwitz a 6,
perde-se algumas coisas do jogo de Auschwitz, obviamente, mas se calhar em termos de critério à frente da defesa, o Benfica ganha um jogador que pelo menos perde poucas bolas, tem alguma clareza, posicionalmente é muito inteligente, portanto vamos ver o que Marcos Silva vai fazer. O Benfica de Mourinho cresce com Órsenas Barreiro, sendo que Órsenas era evidentemente o jogador que ficava mais. Os dois jogadores que já estavam no plantel e que depois foram reaproveitados naquela dupla. Deixa-me só tocar num último nome do plantel do Benfica, não sabemos se vai ficar, em definitivo, falo do Bresciani. Porque é verdade, o Scheller roubou um bocadinho os holofotes, mas o Bresciani também cresceu bastante naquela ponta final de temporada e é um jogador que se adaptou relativamente bem à direita. Eu acho que será sempre melhor à esquerda, mas conseguiu adaptar-se ao lado direito como extremo, e tendo em conta que Marco Silva usa Rafa como um extremo que ataca muito por dentro, em ruptura, mas em zonas interiores claramente, isso pode de alguma forma valorizar o Bresciani. Parece-me que ficando no plantel vai explodir em termos de produção e vai conseguir marcar mais golos. Se calhar nunca será um definidor ao nível dos melhores da Liga, mas pelo menos vai crescer um pouco nesse sentido e tornar-se um extremo valioso dentro do plantel do Benfica. Antes só de avançarmos, Tomás, e também apelando aqui ao teu profundo conhecimento de Premier League, parece que Marco Silva está a tentar tornar este Benfica naquilo que foi o Fulham no passado recente, ou há aqui também uma evolução do pensamento do treinador? A nível de sistema e dinâmicas é muito idêntico, ou seja, o Benfica não joga em 4-2-3-1, mas joga com, simplificando, um 6, um 8 e um 10, ou seja, um meio campo em três alturas. Os interiores não estão na mesma altura do campo. O Sudakov é claramente o médio de responsabilidade mais ofensiva, e essa é talvez a peça-chave do jogo do Benfica. Aquelas trocas posicionais, a mobilidade do meio campo, que já aconteceu melhor no segundo jogo com o St. Gallen, é essencial para que o Benfica consiga criar essas dinâmicas. Do lado contrário, muitos movimentos de ruptura do interior, seja o Barreiro, seja o Auschwitz, seja o Rios, portanto um jogador mais de ataque ao espaço, não tanto de combinações e de jogo apoiado, porque essa figura é do Sudakov. E falta talvez aquele extremo que seja o quarto médio, porque víamos muito isso com o Iwobi, por exemplo, ou com o Willian quando estava no plantel. É esse jogador que consegue ser médio, embora seja um extremo, depois consegue vir por dentro e criar combinações, e essa era uma arma tática muito importante no Fulham, que Marco Silva ainda não encontrou muito bem. Talvez o Sheldrop ficando possa ser esse elemento, um jogador que joga por fora, por dentro, com grande qualidade e habilidade, mas Marco Silva ainda não tem exatamente esse cenário construído. Depois, tenho visto algumas críticas, não sei se é a melhor palavra, mas algumas dúvidas em relação ao jogo ofensivo de Marco Silva. Poderá não acontecer da forma pensada, mas Marco Silva tinha um Fulham ofensivo. Aliás, o Fulham muitas vezes até defendia mal e atacava relativamente bem, conseguia sempre criar oportunidades, ou quase sempre. Portanto, no pensamento de Marco Silva nunca esteve um treinador exatamente de luta pela manutenção, sempre foi um treinador a querer algo mais ofensivamente para a equipe. Dá-me 5 segundos só para dizer que não sei se Trubin ficará ou não, e é evidente que tem algumas limitações até no jogo com os pés, mas o ambiente que já desde a época passada que se criou no Estádio da Luz, sempre que Trubin tem a bola, é um dos maiores autogolos que o público pode é muito fazer. Negativo. E agora contra o Arts, penso até que o Benfica tem tudo para construir nova goleada, um adversário muitíssimo pobre nesta altura. E que está muito diferente da época passada, convém dizer. Sim, perdeu o treinador, perdeu o Shankland, que era a grande figura ofensiva. Vamos ver em relação ao Cláudio Braga, mas se o Benfica conseguir mais uma vitória esclarecedora, pode depois usar a segunda mão para se poupar um bocadinho, e a partir daí as coisas ficam mais tranquilas. Eu diria que esse ambiente se alastra sempre que o Benfica tenta construir de forma mais pensada, não só... Mas isso vai acontecer, é que já vimos na Suíça até, ou também no Jogo da Luz, o Marco Silva quer usar o guarda-redes como uma peça importante nos primeiros passos, e nesse sentido é preciso que alguém se habitue. Avançamos para o Sporting, equipa que tem conseguido resultados arrebatadores na pré-época, vale o que vale, é certo. Muitos adeptos foram surpreendidos com a mudança de política de saídas. De repente já não foi só Morten Newman a deixar Alvalade, foi também Morita, Francisco Trincão e aparentemente Pedro Gonçalves e Diomande. O Sporting, Tomás da Cunha, está a lidar bem com esta mudança de ciclo? Para já sim, obviamente é uma fase muito inicial de pré-temporada, mas a equipa tem demonstrado muita fluidez, muita chegada à área, capacidade de pressão reforçada também, arrisca muito no homem a homem, por vezes liberta alguns espaços, mas tem capacidade de correção. O Doumbia então é um jogador que em transição consegue roubar muitas bolas e ocupa muito espaço, portanto
é talvez o jogador, não digo o jogador-chave, porque ainda é cedo para isso, mas o jogador que desperta maior curiosidade para a temporada. Desde logo porque pode encaixar em várias zonas do campo, pode ser o segundo médio, mas também já percebemos que pode atuar mais naquele trio de apoio, principalmente a partir da meia esquerda, para depois fazer os movimentos de ruptura e de ataque às zonas de finalização. E acho que é um jogador que vai de alguma forma substituir um Pedro Gonçalves, não em termos técnicos ou em termos de perfil de jogo, mas em termos de produção ofensiva. É um jogador para marcar 15 golos, se calhar mais, no melhor cenário, e com isso dar algumas garantias em termos ofensivos. Depois, do meio campo para trás, o Sporting está relativamente igual em termos de figuras, desde logo, mas do meio campo para a frente há muitas novidades, e esta pré-época não só mostrou que os reforços foram bem escolhidos na generalidade, mas também mostrou, por exemplo, bastante potencial de crescimento no Flávio Gonçalves, no Rafael Nel, que pode, e acho que deve ficar no plantel até pelas dúvidas em relação ao Ioannidis, mas parece claro que esta etapa de reconstrução do Sporting teve duas necessidades. Por um lado, recuperar a fome de vencer, e isso foi muito visível no discurso de Frederico Varandas nas fases finais de temporada e sobretudo depois da Taça de Portugal. Com isto eu não estou a dizer que foi a derrota na final da Taça que levou à revolução, mas que terá se calhar inclinado um bocadinho mais o cenário. Acho que sim. Depois, além desta recuperação da ambição e da fome de vencer, também crescer um bocadinho no plano físico, porque o Sporting, por exemplo, comparando com o Porto, estava claramente uns furos abaixo. Jogadores como Pedro Gonçalves, Morita, enfim. Com isto não quero dizer que o Morita deixava a desejar fisicamente, mas na lógica de comparação com o Doumbia, percebe-se que é um médio muito mais capaz na recuperação e de lançar a pressão alta e de preencher espaços, permitindo ao Sporting aquela pressão muito agressiva que temos visto neste início de temporada. E depois o Altimira, que é um jogador-chave em termos de mercado, desde logo porque é o substituto de Hjulmand, tecnicamente é muito bom, é um jogador que consegue não só assumir o passe, também ser em condução. O Silas Andersson não só será o substituto, mas também é um jogador que pode atuar em dupla, e essa versatilidade será essencial para o Sporting. Vamos ver se no meio desta revolução, em termos de estabilidade para lidar com momentos adversos, falo até de perfil de liderança, porque o Sporting perdeu praticamente todas as grandes figuras do plantel, haverá essa tranquilidade e esse poder de resposta aos maus momentos, porque em termos técnicos e individuais acho que o Sporting está preparado para atacar a temporada e pode ser uma equipa mais uma vez muito goleadora, como tem sido nos últimos tempos. Depois, a grande dúvida, e esta já é a equipa de Rui Borges 100%, é claramente a equipa que o Rui Borges quis e que o plantel e que a estrutura do Sporting deu ao treinador. A grande dúvida será a forma como a equipa vai competir nos jogos grandes, porque o Rui Borges aprendeu na época passada uma lição que acabou por receber, que de facto o discurso de desvalorização dos jogos grandes, Benfica, Porto, até o Sporting de Braga, não poderá voltar a acontecer, e o Sporting tem de fazer melhor se quiser ser campeão nacional. De facto, o Doumbia não é o único reforço que tem esta característica da versatilidade. Também Zalazar pode jogar em múltiplas posições. Já conseguiste, Pedro Barata, perceber onde é que estes jogadores vão encaixar dentro do 11 do Sporting? E se, por exemplo, Altimira e Silas Andersson são compatíveis no meio campo? Sim, acho que são. O Altimira entra claramente como nesta lógica de substituto do Hjulmand. Eu creio que de facto que a derrota na final da Taça terá acelerado um processo que já estava em marcha, porque Hjulmand claramente estava naquele acordo estilo Gyökeres de um ano mais e sai. Morita estava em fim de contrato, mas na final da Taça e talvez em alguns momentos da parte final da época passada, Frederico Varandas terá percebido que faltava ali algo mais a nível da competitividade e de facto, se olharmos para esses dois nomes de que falas, mas também para os outros, há aqui um claro fio condutor, é que o Zalazar creio que tem 26 anos e é o mais velho de todos estes reforços, porque todos os outros andam ali nos 21, 22, 23, portanto é uma clara renovação, um rejuvenescimento do plantel. E quase todos contratados bem cedo. Exatamente, todos contratados bem cedo, o que é também uma certa diferença, por exemplo, para o que vemos o Benfica época após época fazer. Habituámos a ver o Rui Costa fazer sempre ali 2, 3, 4 contratações. Aí as saídas também facilitaram, obviamente. Mesmo no fim da janela, e depois também fisicamente, como o Tomás dizia, o
o Ibrahim Bau, o Doumbia, o Silas Anderson, o Altemir, é tudo gente ali a rondar 1,90m, 1,88m, 1,89m, e portanto é uma equipa que cresceu, que ficou mais jovem, que será claramente o que o Rui Borges quer, para aquele fio de continuidade que vinha do tempo de Ruben Amorim, o que também faz questionar a questão da liderança, porque o Sporting tinha um líder altamente vocal em Morten Newman, tinha Trincão, que era um jogador que estava lá sempre, mesmo já no passado recente. Pote, Nuno Santos, possivelmente podem sair, Nuno Santos ficando já é claramente um jogador numa segunda ou terceira linha do plantel, portanto será preciso ir buscar referências, e nesse sentido, entretanto, não vou dizer incógnita, mas entretanto a revolução, creio que Zalazar é aqui o reforço que tem obrigatoriamente que entrar e render já, porque vindo do campeonato, vindo de ser uma grande figura no Sporting Braga na época passada, tem quase diria essa obrigação, esse peso de render imediatamente. E também no Sporting, creio que há uma grande curiosidade para ver como é o segundo ano de Soares, que o ano passado teve até fevereiro, março, eu diria que quase que fez esquecer Gyökeres. Com isto pode parecer uma heresia, mas jogou muito bem, marcou muito. Na parte final da época claramente colapsou fisicamente. A época fica também um pouco marcada por alguns falhanços a nível de finalização do colombiano, esteve mal no Mundial. Eu até esperava que o Sporting alargasse um pouco as suas férias, não teve assim tanto período de descanso como isso. Veremos como é que chegará, porque creio que se fala também não muito de que o puzzle para a ponta de lança do Sporting pode tornar-se complexo, porque se Soares não regressar ao nível da primeira metade da época passada, Ioannidis continua a dar sinais físicos preocupantes. Nel, vamos ver até que ponto é que consegue ser uma solução, eu diria que além de momentos pontuais. Portanto, Soares é mesmo aqui uma peça muito importante nesta equipa. Mas a reflexão que fica desta fase do Sporting é que, para a forma como o Rui Borges queria jogar, ou seja, para a lógica de referências individuais na pressão, é preciso ter atletas. E o Porto também já demonstrou um pouco isso na época passada. É uma tendência europeia, não é exatamente uma tendência que se veja apenas em Portugal, mas os médios do Sporting são todos atletas. E até se fala da saída do Daniel Bragança, vamos ver se confirma ou não. Depois, além de reforçar a ideia sobre o Soares, fica a dúvida, ou a curiosidade, para ver se o Ibrahim Bau consegue substituir o Diomande. São centrais não exatamente iguais, mas que entram com o mesmo papel nesta defesa do Sporting, ou seja, como o central mais imponente em relação ao parceiro, que será maioritariamente o Gonçalo Inácio do lado esquerdo. E depois uma dinâmica muito curiosa e que acho que pode potenciar os dois entre o Geni e o Zalazar, porque temos visto nesta pré-temporada trocas constantes, ou seja, o Zalazar funciona na prática como extremo direito e é o Geni que vem quase como um segundo avançado. Isso aproxima o Geni das zonas de finalização e é o principal ponto forte do moçambicano, e ao mesmo tempo liberta o Zalazar da zona 10, porque para receber de costas, para estar ali muito fechado, podia ser complexo, e nesse sentido alarga a posição como um extremo e conduz a bola, e a partir daí torna-se mais perigoso. Portanto, na montagem desta equipa há aqui potencial ofensivo, sobretudo. Depois, a grande questão, e não vai ser resolvida tão cedo, é se o Sporting nos jogos grandes de facto cresceu nessa perspectiva competitiva. Agora que Rui Borges se livrou dessa herança de Ruben Amorim, vamos chamar assim, vestígios que ainda prevaleciam na equipa, parece que tem condições, até em termos de quantidade, para que sejam colmatados de alguns defeitos que eram apontados ao treinador, nomeadamente, por exemplo, mexer tarde nos jogos. Sim, o Sporting tem bastante profundidade de plantel. Falta no mercado do Sporting claramente uma resposta para a questão do extremo esquerdo, que ainda não chegou. É um dossiê muito antigo no mercado do Sporting, ou nos mercados do Sporting, e também imagino eu que acabará por entrar um lateral esquerdo para ser o suplente de Maxi, e até, quem sabe, numa ou noutra ocasião para o libertar para extremo, mas parece-me que será um plano muito ocasional na ótica de Rui Borges. Depois, em relação ao mercado, continua a haver assédio a Geni Katam, por exemplo. Parece-me que o Sporting tem de travar um bocadinho essas saídas, porque senão é um plantel quase novo de alto a baixo e poderá ser contraproducente. Para finalizarmos, dou-vos a oportunidade, a propósito do início do campeonato, de exporem as principais curiosidades que tenham em relação à próxima edição da Liga. Pedro Barata, começamos por ti. Olha, acho que será muito interessante perceber
Primeiro, é mais uma vez um campeonato com muitas mudanças no banco. 11 das 18 equipas mudaram de treinador face à época passada. É impressionante observar como o Vasco Seabra, que está em Aroca há menos de 2 anos, chegou em novembro de 2024, é o treinador que está há mais tempo num banco da Primeira Liga. O Rui Borges, que, enfim, ninguém diria que está há uma eternidade no Sporting, é o segundo treinador há mais tempo num clube e, portanto, Portugal continua a ser um país muito, muito instável a nível de lideranças técnicas, e isso obviamente tem pontos negativos, mas também acrescenta aqui alguma curiosidade em relação a vários bancos que mudaram e em relação a outra tendência que já vem do passado. Na época passada, Portugal era a liga entre as 10 primeiras do ranking da UEFA com média de idades dos seus treinadores mais baixa, e este ano voltámos a ter apostas de juventude. O João Gião para o Nacional, o Sérgio Ferreira em Alverco, o técnico que venceu o Nacional de Júniores com o Futebol do Clube do Porto, e portanto esses 2 projetos merecerão atenção, como merecem outras novas aventuras de treinadores desta nova vaga, particularmente o Luís Pinto no Gil Vicente e o Tiago Margarido no Vitória. São 2 treinadores que vieram de contextos por vezes com, enfim, o Luís Pinto teve aquele grande êxito da Taça da Liga em Guimarães, mas depois foi vítima da instabilidade no clube. O Tiago Margarido no Nacional fez milagres com pouco. Veremos como é que os 2 agora olharão para esta temporada. No polo oposto, o técnico mais velho da Primeira Liga, o Carlos Carvalhal, entra num Famalicão que deixa sempre também muita curiosidade a nível de talento. Uma equipa que na época passada, pela primeira vez, deu um pouco de continuidade com o treinador e com basicamente o mesmo plantel da campanha anterior, e que este ano, sem Justin Dá, sem Gustavo Sá, sem o Ibrahim Abá e sem o seu treinador, terá aqui que reinventar-se. Carvalhal é o homem certo para este tipo de projetos, sabe cuidar o talento, e portanto Famalicão será uma vez mais um clube que gera muitas expectativas, e também creio que será interessante ver o regresso de Michel van der Gaag, uma figura do futebol português e do Marítimo, ao Marítimo, que é um regresso que muito se saúda. O futebol português e a Primeira Liga precisava dos barreiros. Veremos que a resposta é que quer o Marítimo, quer o Académico de Viseu, dois regressos significativos à sua maneira darão. Tomás da Cunha, expectativas para a nova temporada? Bom, para não repetir o que o Pedro disse, há um desafio de estabilidade, quer para o Casa Pia, quer para o Estrela. Desde logo foram 2 equipas que viveram na aflição até à parte final da temporada. Sabemos que são 2 clubes que vendem muito, ou seja, rodam muitas peças no plantel e que nem sempre as coisas correm da melhor forma, portanto tem esse desafio de estabilidade. Vamos ver se o Estoril consegue andar ali descansado, pelo menos isso, com o Vasco Matos. E ouvi algumas coisas sobre uma tentativa de mudança estilística do Vasco Matos. Vamos ver se confirma na prática. A partida não é o encaixe mais óbvio, não é? Sim, do estilo de Estoril para o estilo Vasco Matos. Teoricamente podia haver aqui um choque estilístico, mas vamos ver se de facto há aqui mudanças na forma de jogar do Vasco Matos, que é o novo treinador do Estoril. Obviamente é de saudar o regresso quer do Marítimo, quer do Académico de Viseu, e esperemos que possam contribuir desde logo com casas cheias, ou pelo menos mais cheias do que o normal no futebol português. O Marítimo, pelo que li, já tem muitos bilhetes de época vendidos, e isso também é de assinalar. Já agora que não haja muitos relevados como o do Supertaça, que de facto não beneficiou o espetáculo e até terá provocado, ou pelo menos não contribuiu para a lesão do Bednarek. Isto é de aplicar à segunda liga também, não apenas à Primeira Liga. Depois, muita curiosidade pela luta europeia, para entendermos se de facto se repete a lógica. Famalicão, Gil Vicente, nesse sentido, são projetos renovados, mas com alguma estabilidade ainda assim em termos de continuidade para a nova temporada, e que têm as peças bem construídas neste momento. Depois, em relação ao Braga, porque também é importante destacar, acho que o António Salvador pensou bem na manutenção do Carlos Vicens, justificou essa continuidade apesar de alguns momentos menos bons ao longo da temporada e da dificuldade de afirmação em termos de modelo na última temporada. Também perdeu nomes importantes, obviamente. O Zalazar
Salazar e o Ornicek, mas creio que o Braga, com o Bernardo Fontes na baliza e com algumas contratações que são aposta para a nova temporada, curioso para ver o Jonas Wind, que chegou a ser um grande avançado, ou pelo menos um projeto de grande avançado, mas parece-me que o Braga, já com o conhecimento da casa por parte do treinador e do registro do plantel, tem pelo menos de andar mais perto e pode ser até um grande candidato a vencer a Conference caso lá chegue. E o mesmo se aplica ao Benfica, não digo vencer, mas caso entre na fase de Liga, tem uma grande responsabilidade na Liga Europa para ir longe na competição, tal como o Braga na época passada. Recordar apenas que o Sporting começa o campeonato com uma visita ao Estrela da Amadora, o Futebol Clube do Porto recebe o Alverca e o Benfica acolhe o regresso do Académico de Viseu à Primeira Liga. O episódio desta semana fica por aqui. Ao contrário do que aconteceu ao longo do Mundial, estaremos por aqui semanalmente a acompanhar os principais temas, destacar a companhia do Gustavo Carvalho na gravação e a edição do Tomás Delfim. Até breve!